Eu sou Marcelo Nascimento, esse é o Pesqueira Histórica e no programa de hoje, por sugestão de Leandro Silva, a gente vai falar sobre o surgimento da cidade de Arco Verde. Eu sei que algumas pessoas podem não associar a história de Arco Verde à história de Pesqueira, mas isso é o que a gente vai ver hoje. E aproveito para pedir para você deixar um comentário se gostar do conteúdo, com alguma sugestão, alguma correção que você ache necessário e também se inscreva no canal. Se estiver ouvindo pelo podcast, passe depois pelo YouTube para fazer a sua participação. Agora vamos lá, vamos ao programa. O primeiro registro que a gente encontra sobre a história de Arco Verde data de 3 de março de 1812 e a nomeação de José dos Reis Lima como juiz de limite de Olho d'Água, que era como Arco Verde se chamava na época. E é curioso também que esse mesmo documento, ele diz que no ano anterior, o mesmo José Reis de Lima já tinha sido nomeado pela Câmara de Simbres para exercer o mesmo cargo no mesmo lugar naquele ano, né? Ou seja, pelo menos desde 1811 que Arco Verde já tinha um princípio de organização, um princípio de povoamento organizado, provavelmente antes mesmo da chegada de Leonardo Pacheco Couto, que é tido como o fundador da cidade. E então fica a pergunta: se já havia uma organização naquele lugar, se já havia um juiz de limite, inclusive com um escrivão e com um alcaide, havia esse grupo de pessoas trabalhando de forma organizada no lugar, por que Leonardo Pacheco Couto é tido como fundador da cidade, o fundador da cidade de Arco Verde? A resposta para isso a gente encontra na mesma resposta que a gente dá para ter Manuel José de Siqueira como fundador de Pesqueira. Pesqueira não começou sua história em 1800, assim como Arco Verde não começou a sua história com a chegada de Leonardo Pacheco. Mas assim como em Pesqueira, Manuel José de Siqueira construiu a Capela de Nossa Senhora Mãe dos Homens e constituiu um patrimônio que possibilitou que as construções que formaram depois a cidade fossem sendo instaladas, o mesmo fez Leonardo Pacheco Couto em Arco Verde. Ele construiu a Capela de Nossa Senhora do Livramento, constituiu o patrimônio e esse patrimônio permitiu com que o local que depois se tornou a cidade se desenvolvesse suas construções. É a constituição do patrimônio dessa capela que marca definitivamente a fundação da cidade. Cabe observar que Pesqueira e Arco Verde têm origens contemporâneas e têm o mesmo tipo de formação. Elas surgem da mesma forma, com a exploração da terra, com a fazenda de criação ou de plantação e com a constituição de um patrimônio para suas respectivas capelas. E sobre a Capela de Nossa Senhora do Livramento, a Capela de Arco Verde, na sua fachada até o final dos anos de 1930, ou começo de 1940, havia gravado na sua fachada o ano de 1865, dando a entender para algumas pessoas que esse era o ano da construção. Mas certamente, na verdade, o que aconteceu naquele ano foi uma reforma, alguma melhoria no templo, porque em 1841 a Capela de Arco Verde já era uma capela curada, uma capela pertencente à matriz de Simbres, à matriz de Nossa Senhora das Montanhas. E a gente sabe disso porque em uma das atas da Câmara de Simbres, daquele ano de 1841, a gente encontra um pedido de Isidoro Pessoa de Siqueira Cavalcante, que era o presidente da época, o presidente da Câmara, um pedido dele ao governo provincial para que fosse instalado em Olho d'Água, né? Então o nome de Arco Verde, em Olho d'Água, um distrito da paz, que fosse instalado ali um juiz da paz. Porque desde 28 de fevereiro daquele ano, essa era a justificativa, desde 28 de fevereiro de 1841, Olho d'Água já contava com uma capela curada. O distrito acabou sendo instalado só em 2 de maio de 1844, e aí que Arco Verde, então chamada Olho d'Água, se torna distrito da paz de Simbres. Em 1891, já na era republicana,
Arco Verde, agora com o nome de Olho d'Água dos Bredos, é transformada em distrito nesse formato parecido com o que a gente conhece hoje como sendo um distrito de um município e não mais como o Distrito da Paz como era antigamente. No entanto, isso dura pouco, o local volta a ser um povoado simplesmente, mas em 1912 muda novamente a situação, o nome passa a ser Rio Branco, em homenagem ao barão recém-falecido, e em 12 de novembro daquele ano, agora com o nome de Rio Branco, Arco Verde se torna o 7º distrito de Simbres. E a situação permanece assim até 11 de setembro de 1928, quando Arco Verde, enfim, se emancipa de Pesqueira e se torna município autônomo. No ano seguinte, assume o seu primeiro prefeito, o coronel Antônio Japiaçu, conhecidíssimo, que dá nome inclusive à principal avenida da cidade. Mas na verdade, quando da emancipação, o município se chamava Rio Branco mesmo. Arco Verde foi um nome que foi dado apenas em 1943, em homenagem ao cardeal nascido no seu antigo território, o cardeal Dom Joaquim Arco Verde, que por curiosidade era neto de Leonardo Pacheco Couto, que foi o fundador da cidade. Claro que isso é só um resumo, é bem pequeno por sinal, porque a história de Arco Verde é impressionante, é riquíssima, sobretudo a história econômica e cultural. Foi o primeiro distrito a se emancipar de Pesqueira e era impossível Arco Verde continuar como distrito porque o progresso econômico do lugar foi muito grande. Para vocês terem uma ideia, Arco Verde, ainda como distrito, teve uma agência bancária antes da própria sede do município, que era Pesqueira. Realmente é uma história fascinante. Eu acho que é uma das histórias econômicas mais fascinantes do interior de Pernambuco. Eu não sei como anda hoje os estudos sobre a história de Arco Verde. Isso me faz lembrar o saudoso Dr. Pedro Salviano Filho. É um bom amigo, um pesquisador, um grande pesquisador, um grande conhecedor da história de Arco Verde, mas que faleceu, infelizmente, há poucos anos. E eu acho que é uma boa oportunidade para a gente fazer uma homenagem à sua memória. É isso.